Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, vamos continuar analisando o livro Ortodoxia de Chesterton. E hoje vamos entrar no capítulo chamado A Eterna Revolução. Mas para entender Chesterton não é um autor óbvio, vocês precisam entender isso. Ele não é um autor dogmático, metódico, sistemático, nada disso. Ele é muito poético, inclusive. E os raciocínios de Chesterton, às vezes, eles se interpolam, né? E você precisa entender qual é o contexto, qual é a circunstância que o Chesterton está tratando para entender onde ele quer chegar. Porque às vezes você fica observando a sequência do raciocínio dele e você fica pensando assim, cara, onde ele quer chegar com isso? E aí lá no final, se você prestou bastante atenção, você vai entender qual era a sua intenção. Por isso muitas pessoas consideram Chesterton um autor difícil. Existem vários tipos de dificuldades com os autores. Tem autores que são difíceis porque tratam de temas difíceis. Não é o caso do Chesterton. Tem autores que são difíceis porque escrevem com termos e expressões complicadas. Também não é o caso do Chesterton. Chesterton se torna difícil por não ser óbvio. E por não ser direto. Ele às vezes dá a volta para chegar na conclusão. Então, para nós entendermos o que ele quer dizer, nós precisamos levar tudo isso em conta. E o que nós precisamos levar em conta também é a circunstância. O que ele está fazendo nesse livro Ortodoxia? E uma das funções declaradas por ele, logo no começo do livro, é que o Ortodoxia trata-se de uma resposta. Uma resposta ao tipo de pensamento que existe, que estava em voga. Né? O Chesterton sempre foi um pensador do debate, sempre teve em meio a debates, tinha inclusive amizades com pensadores de esquerda, progressistas. E ele estava sempre, ele era convidado constantemente para debater nos locais sobre diversos assuntos. Bom, e começo do século XX, o que está em voga, muito em voga, é o progressismo, em todas as suas vertentes. O progressismo socialista e às vezes até o progressismo liberal. E, sabe, era uma época que, o século XIX, roubando a expressão do Hobsbawm, é a era das revoluções. Ou roubando a expressão do Michelet, vigorava o espírito de 48, que assim, todo mundo se achava socialista, todo mundo pensava em socialismo, todo mundo queria ser reformador. E dentro dessa perspectiva, o que acontece? Aqueles que se tinham por progressistas entendiam que eles eram os reformadores por excelência. Eles pensam a sociedade de maneira a reformá-la, a melhorá-la. E os conservadores são aqueles que se colocam contra qualquer melhoria, que querem simplesmente deixar as coisas como estão. Esse é o pensamento que até hoje vigora. Né? Até hoje existe essa ideia, né, de que o progressista é o que quer a melhoria da sociedade e o conservador é o que quer manter a sociedade como ela está. E o Chesterton se levanta contra isso. E um dos objetivos de Chesterton
é mostrar que essas coisas estão todas fora de lugar. Que nem um lado é assim, nem o outro. E ele mostra como o progressismo ele estava baseado numa visão, principalmente evolutiva. Fala-se muito de darwinismo, evolução, mas sabe que o darwinismo ele influenciou muito o pensamento progressista mesmo. O próprio Karl Marx ele tinha as ideias de Darwin assim como perfeitas, inspiradoras, principalmente na perspectiva de que a vida em geral está evoluindo, que a vida em geral está melhorando, a natureza está trabalhando de maneira espontânea a fazer com que as coisas melhorem. Pensamento progressista, em teoria, é isso aí. É pensar que a realidade está num processo de melhora contínua e inevitável. Isso é muito importante. A natureza está passando por um processo de melhora inevitável. Então essa é a lei do progresso. É a lei que, teoricamente, os progressistas defendem. Então, na visão progressista, a natureza ela passa a ser uma referência. Veja, qual é a referência do progresso? É a própria natureza, é o próprio movimento natural. O próprio movimento natural é a referência do pensamento progressista. Isso é interessante porque, se nós observarmos, há até hoje uma certa obsessão por fazer com que tudo seja equalizado dentro de uma perspectiva naturalista. Ou seja, se vocês observarem bem, vocês vão ver como se esforçam para fazer com que os homens sejam igualados aos animais e os homens sejam absorvidos na natureza. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. É uma busca, né, por uma harmonização entre o homem e a natureza, a ponto de que o homem deixe de ser superior à natureza e a natureza deixe de estar submetida ao homem. Então, no fundo, o pensamento progressista ele contém muito disso. A partir do momento que ele fala que o progresso é uma lei natural e uma lei da sociedade, uma lei da natureza, uma lei da realidade, ele está submetendo tudo a essa lei. Ou seja, a natureza passa a ser a referência de todas as coisas. E aí, em cima dessa perspectiva, vai se propondo reformas, vai se propondo mudanças, né? Mas mudanças, veja bem, aí eu quero que vocês pensem comigo, e é mais ou menos a reflexão que o Chesterton faz. Tá bom, mudanças, mas você tem a sua referência, é a natureza. Bom, mas se a natureza é a sua referência e você está falando em melhorar o quê? O que a natureza pode melhorar? Tá certo? Pense comigo. Para onde vamos? Não há uma referência. A natureza não vai entregar isso. O que é melhor, né? O leão ou o cordeiro? A cobra ou o lagarto? O que é melhor? Não sei o que é melhor. E aí tenta-se usar os exemplos do mundo animal para servir como referência, só que isso nunca dá certo, porque o ser humano tem a sua capacidade racional que contesta tudo isso aí, entendeu? Então, o seguinte, se propõe reformas, mas que na verdade, no fundo, não se sabe muito bem quais são os objetivos dessa reforma. E aí, meus amigos, o que acontece é que é a reforma pela reforma. Se reforma as coisas sem nem saber por quê. E
O que sobra é apenas o desejo de destruir. Isso fica, porque destruir sim, destruir você tem a referência, a coisa está na sua frente, você destrói. Aí você pergunta, para construir o quê? Bom, a partir do momento que é a natureza que deveria ser a referência, não há como você saber para onde vai. Então você sabe bem o que destruir, mas não tem ideia do que construir, certo? Então fica nessa situação. O que é necessário entender é o seguinte, me deem só um minuto que eu não esperava que o sol fosse vir exatamente nessa posição, então eu só vou fechar ali a janela, já vem, um segundo, espera um pouquinho. Pronto, estou de volta. Agora o sol bem mais atenuado. Bom, o problema disso tudo é que a natureza, ela não possui um princípio. Qual é o princípio da natureza? Você não vai encontrar. A natureza é simplesmente natural. Ela segue simplesmente seus próprios processos, mas são processos sem uma finalidade definida, né? Sem uma finalidade definida. Ah, a lei do mais forte. Bom, não é só a lei do mais forte. A lei do mais forte pode também ser a lei do mais inteligente, do mais esperto. Nem sempre na natureza vence o mais forte. Às vezes vence o mais rápido. Às vezes vence o mais esperto. Certo? O mais inteligente. O mais sagaz. Então, não existe uma lei na natureza. A natureza é a natureza. E como ela não tem princípios, ela não pode servir de referência para nada. Então, o homem não poderia se apoiar na natureza, em processos naturais, como referência para suas idealizações ou para o seu progresso. Ah, o mundo está melhorando. Tá, melhorando para onde? Melhorando para quê? Qual é o ponto de referência? Né? Que se eu falo se uma coisa é melhor, eu tenho que ter um motivo porque é melhor. Eu tenho que ter uma referência porque aquilo é melhor. Entende? Só que essa referência a natureza não dá. A natureza não oferece. Entendeu? Para melhorar qualquer coisa, você precisa ter uma ideia do que é pior e o que é melhor. A natureza não tem isso. O que é melhor e o que é pior na natureza? Então veja bem, se você quer propor uma melhora, você precisa ter uma referência, um padrão, um ideal. Um ideal que você fala assim, ó, aquilo ali é o grau perfeito da coisa. Eu tenho a coisa aqui. Então, se eu quiser melhorá-la, eu sempre tenho que melhorá-la na direção da sua ideia de perfeição. Isso é ideal. É a ideia de perfeição. Como diz o Chesterton, reforma implica forma. Implica que estamos tentando conformar o mundo a uma imagem particular. Só que, veja bem, quando nós falamos de ideal, nós estamos falando de algo que a natureza não pode dar. Portanto, se a natureza não pode dar, de onde vem essa ideia de perfeição? Essa ideia de padrão de referência, ela vem da onde? Não é da natureza. Então vem da onde? Bom, se não é da natureza, ela só pode vir de algo que supera a natureza. Ou seja, só pode vir de uma mente inteligente que entrega isso. Uma mente inteligente que dá essa ideia de perfeição, de grau sumo da coisa. Então vocês concordam comigo? E aqui eu estou seguindo o raciocínio do Chesterton. Vocês concordam comigo que para propor qualquer reforma de verdade, antes a gente precisa reconhecer um determinador de um padrão.
de uma referência, alguém que dê para nós o que é perfeito, qual é o ideal, para que nós possamos reformar as coisas para atingir esse ideal. Então, assim, para você ser um reformador, aqui, ó, pense na cabeça do Chesterton. Chesterton está lutando contra pessoas que se achavam superiores porque eram reformadoras, porque eram socialistas, porque eram progressistas. E o que o Chesterton está dizendo é o seguinte: vocês estão se achando superiores, só que o que vocês querem oferecer reformas com base em nada. Enquanto isso, se você quiser oferecer reforma, você, antes de tudo, tem de aceitar um Deus inteligente, um ser inteligente que só pode ser Deus, que vai te dar tudo isso. Então você já começa errando aí, porque vocês são ateus, vocês são materialistas. Vocês querem que essa ideia de progresso venha diretamente da natureza, como uma lei natural. Então o Chesterton vai falar assim, ó, Deus não nos deu exatamente as cores de um quadro, mas sim as cores de uma paleta. Mas ele também nos deu um tema, um modelo, uma visão fixa. Devemos ter claro diante de nós o que queremos pintar. O que o Chesterton está dizendo, é que se você quer ser um reformador de verdade, você vai precisar de um padrão, você precisa aceitar então que se você quiser ser reformador de verdade, você precisa ter algo que lhe dê esse ideal. O que a gente conclui com isso? Que somente Deus pode dar isso. Ou seja, somente a religião dentro da nossa sociedade poderia dar sustentação para qualquer reforma. Porque só a religião tem os ideais corretos, definidos, os padrões, as referências. Aí sim, você tem padrão para onde se guiar. Você tem direção. Você pode olhar para a realidade e falar assim, aqui está muito abaixo do ideal. Precisamos mexer nisso aqui, precisamos melhorar isso aqui, porque está muito abaixo do ideal divino. Agora, se você não tem Deus, de onde você vai tirar esse ideal? Me diz. Da cabeça de homem, de Marx? Não dá. Nem ele, teoricamente, ofereceu isso. Todos eles foram buscar esse ideal na natureza. Numa realidade sem autor. Mas como uma realidade sem autor pode ter um ideal? A não ser que você entenda que essa natureza tem uma consciência. Mas aí nós já vamos entrar em outra coisa. Nem era o caso da maioria daqueles reformadores, daqueles progressistas. Você entende? Então o Chesterton está falando, vocês querem ser reformadores? Mas a verdadeira reforma só pode ser feita pela religião. Com base na religião, com base na convicção da existência de Deus. O progressismo, na verdade, é um salto no escuro. A sociedade está progredindo em direção a quê? Em direção a quê? Com base em quê? O que está melhorando? O que está melhorando? Ela está ficando mais organizada, é? Mas ao mesmo tempo ela está ficando menos livre. E aí? Não dá para saber. E quem disse que a organização? Quem diz que a ordem é um ideal? Até é, mas para eles. Para essas pessoas materialistas, quem determinou que a ordem é o ideal? Por que a ordem é o ideal? A natureza ofereceu isso para vocês, mas essa natureza é inteligente, então? Vocês estão entendendo o problema? Que Chesterton mexe nessa cumbuca aí e deixa os caras meio sem direção. Sem saber muito o que dizer. Então o que o Chesterton está querendo dizer é o seguinte, só o cristianismo pode oferecer uma referência para qualquer reforma.
Veja, eles não estão falando nem para nós, eles estão falando isso para eles, para esses socialistas. Vocês querem ser reformadores, mas não é. Vocês não têm base para isso. Nós temos. Nós temos. Só os religiosos, aqueles que acreditam em Deus, têm base para fazer qualquer reforma, porque só os religiosos têm um padrão, têm uma referência de perfeição. Só os religiosos, só aqueles que acreditam em Deus, têm uma direção, têm um grau de perfeição a atingir. Então, se eles propõem alguma mudança, eles podem propor com base nesse grau de perfeição. Vocês não têm. Vocês não têm. Toda proposta de reforma sem Deus, sem o autor inteligente, é falsa. É falsa. Morre em si mesma.